E aí, gente? Quem ainda tem direito ao posto acima militar, pensionista? Quais postos acima a gente está falando? Posto acima é uma linguagem que todo militar entende, mas não é uma linguagem muito técnica, né? A gente não está falando daquilo que está escrito na lei. Nós vamos ver aqui quais são as 4 possibilidades de posto acima e o que ainda está de pé no dia de hoje, logo depois da nossa vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, eu queria deixar com vocês nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br e dizer a vocês que o nosso link do WhatsApp direto está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Gente, olha só, que postos acima são esses? Primeiro, lá antes da medida provisória 2131, que depois foi renumerada para a medida provisória 2215, o militar que ia para a reserva, ele levava mais um posto, mais uma graduação, dependendo se ele era praça, se ele era oficial, certo? Fechava os 30 anos e ele ia para a reserva, ele levava mais um posto acima, mais uma graduação. Isso era o que era chamado de grau hierárquico superior. Ao passar para a reserva, se ele tivesse mais de 30 anos, ele levava mais um posto, mais uma graduação. Mas isso era antes de 2000, antes da medida provisória 2131. Bom, se esse militar estivesse na reserva, tivesse reformado e viesse a ser acometido por uma doença prevista lá no artigo 110, ou algum outro motivo, poderia, digamos que o militar que estivesse na ativa fosse acometido de um acidente de serviço ou de uma enfermidade contraída em serviço, ele poderia ter o benefício do artigo 110, que é conceder a ele mais um posto acima, na verdade, mais um grau imediato. E lá o artigo 110 ele prevê uma tabelinha que, na verdade, não necessariamente o militar vai ter, vai saltar só uma graduação, ele vai obedecer aquela tabela ali, podendo saltar mais de uma graduação ao obedecer o artigo 110. Tá? Que mais que nós tínhamos aí de possibilidade de posto acima, de grau hierárquico imediato, de grau hierárquico superior, ou de melhoria de reforma? O que é o termo melhoria de reforma? Melhoria de reforma é quando nós tínhamos uma reforma militar, por exemplo, por idade limite, ele recebia um determinado valor por isso, e ele, ao ser acometido de uma determinada doença, ele vai receber um posto acima, um grau hierárquico imediato, e com isso ele vai receber um valor a mais. Então, se chama de melhoria de reforma, a mudança de fundamento da reforma, que era antes da idade limite e passou a ser depois por uma questão de doença, né, de saúde. Uma outra situação que é importante demonstrar é que militares e pensionistas têm algo que se chama paridade e integralidade, ou seja, vamos começar com a integralidade. O militar, quando ele vai para a reserva, ele não tem perda nos valores que ele recebia. Quando esse militar morre, a pensionista ela deve receber o mesmo valor que esse militar recebia em vida, exceto vantagens específicas, pessoais daquele militar. Tá? Por exemplo, uma isenção de imposto de renda que aquele militar tinha não passa para a pensionista. De resto, ela deve receber o mesmo valor. Então, integralidade e paridade. Paridade quer dizer o seguinte: toda vez que tiver reajuste para os ativos, os inativos vão ter o mesmo reajuste. Toda vez que tiver reajuste para os ativos e inativos, as pensionistas vão ter o mesmo reajuste. Qual é a outra possibilidade de o militar deixar uma pensão melhor, diferente daquele posto que ele estava exercendo na época? Ele podia, se ele tivesse 30 anos, contribuir para mais um posto acima e deixar o posto acima correspondente ao que ele estava. Se ele tivesse 35 anos de serviço,
ele poderia contribuir para mais 2 postos acima. De acordo com a medida provisória 2215, ele tem que ter fechado os 30 anos ou fechado os 35 anos até 29 de dezembro de 2000. E isso vinha sendo estendido àqueles militares que contribuíam com 1,5%, mesmo eles tendo ido para a reserva depois de 29 de dezembro de 2000, porque a Marinha e a Aeronáutica tinham um posicionamento mais benéfico. Depois de uniformizadas as teses sobre esse assunto, se adotou o posicionamento do Exército mais restrito, que era de realmente ter que implementar esses benefícios até 29 de dezembro de 2000. Já o decreto 10742 prevê a possibilidade do pagamento de melhoria de pensão. E aí, essa melhoria de pensão pós-mortem. Uma em caso de promoção daquele militar reconhecido no passado, a outra em caso de um militar que tenha sido acometido de alguma doença, que tenha tido algum acidente de serviço ou que tenha tido alguma enfermidade com relação de causa e efeito, eu vou melhorar aquela pensão com base no artigo 110 do Estatuto dos Militares. Então, no passado, como não havia nada de interpretação em sentido contrário, cada uma dessas possibilidades elas eram sobrepostas. Então, o militar ia para casa com 30 anos, um posto. Depois ele era cometido de alguma doença, mais um posto. Se ele contribuía com um posto acima, se ele tivesse 30 anos de serviço, poderia deixar a pensão de mais um posto acima. E se ele ficasse 35 anos trabalhando no serviço ativo e fosse para a reserva, ele poderia deixar, então, em vez de mais um posto, mais 2 postos. Então, havia militares que deixavam 4 postos ou graduações para os seus beneficiários. Então, um tenente-coronel poderia deixar uma pensão militar de 4 estrelas, assim como um suboficial, um subtenente, poderia deixar uma pensão para os seus beneficiários até de major, se ele preenchesse todo esse aparato, todas essas possibilidades. Cada vez mais a gente vê o Tribunal de Contas e as próprias forças enxugando esse tipo de possibilidade, dizendo que só se paga um posto, se tem direito a 1 e 1, é 1 sobre o serviço ativo, mais 1 sobre o serviço ativo, então só se paga 1 e não 2, e a gente tem visto isso cada vez de forma mais frequente, a fim de não sobrepor os postos, sempre na intenção e sempre no sentido de economizar valores dos cofres públicos e não necessariamente pensando no correto direito. E isso não penso que não está certo. Nós devemos fazer uma avaliação de acordo com o direito e não de acordo com o gasto, não de acordo com enxugar os cofres públicos. Hoje, por exemplo, com a situação do Acórdão 2225, nós vemos aí muitos militares que já foram reformados por idade limite, já tinham seus 30 anos, já tinham um posto acima, ganharam mais um posto acima por conta de terem sido reformados quando já estavam reformados por idade limite, foram reformados por saúde, e tem vindo aí o Tribunal de Contas e as próprias forças aplicando o Acórdão 2225, muitas vezes com excesso, quando já passou os 5 anos da decadência da primeira reforma, da segunda reforma, e ela não poderia ser modificada. E por vezes eu não posso atingir o militar, porque ele está amparado pela decadência em todos os atos, inclusive por aquela decadência prevista no tema 445 do STF, que prevê que os 5 anos só começam a contar da data que chegou ao Tribunal de Contas. Quando as Forças Armadas e o Tribunal de Contas não conseguem atingir o militar, eles têm esperado o militar falecer, e quando ele falece, eles vão lá e não pagam aquele posto acima para pensionista. Então, eu tive até cliente que brigou por isso, conseguiu vencer um posto acima, conseguiu ganhar o seu posto acima, faleceu depois disso. E aí agora que a sua filha tem decisão judicial com relação a ele, e agora, ao pagar a pensão para a sua filha, a respectiva força não pagou com o posto acima. Vai começar tudo de novo, essa filha vai ter que discutir tudo de novo na via judicial, partindo inicialmente com a sentença do pai, dizendo que se o pai não foi atingido, ela que é pensionista também não pode ser atingida. E aí nós temos entendimentos do Tribunal de Contas, de que a pensão é um ato novo e que pode rever tudo, entendimentos esses que eu não compartilho, entendimentos esses que eu não concordo. Certo, meus amigos, eram essas as possibilidades de posto acima, é o que vem mudando hoje,
E aí eu estou atualizando vocês aqui, especialmente agora as últimas novidades são cartas e mais cartas para as pensionistas com relação ao Acórdão 2225 e a retirada de pelo menos um posto acima. Às vezes é lá em cima de Major Brigadeiro para Brigadeiro, às vezes é mais embaixo, às vezes são, são cabos soldados, a pensão de cabo soldado, e às vezes é uma diferença brutal, como é o caso de major para capitão, ou como é o caso de segundo tenente para segundo sargento, que é muita, muita, muita diferença. Né? Quase metade do valor que a pessoa recebe. Tá certo? Então, se você for novo por aqui, antes disso, só lembrar, convidar vocês a participar e assistir primeiro o seminário da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro, que já está aí na boca, então faltam 2 dias para acontecer. Se você não se inscreveu ainda, pode clicar aqui na descrição aqui embaixo e se inscrever e deixar a indicação para quem não assistiu a série da Netflix do The Chosen, que trata da caminhada de Jesus e seus apóstolos aqui sobre a Terra, independente da religião de qualquer pessoa, tá? Indico mesmo, como uma série qualquer, como uma série que não é de religião nenhuma, como uma série histórica, quem já é de alguma outra religião que segue os ensinamentos de Jesus, aí já pode dar um cunho mais religioso, mas assim, uma série que nos ajuda a pensar no outro, a ter mais compaixão, a ter mais empatia. Olha, a gente se torna melhor depois de assistir. Recomendo. Então, ela está no Netflix, no Prime e está no Globoplay. E a 4ª temporada, para quem já está bem adiantado, a 4ª temporada vai estrear de graça no YouTube, às 13h30 do dia 24, aqui no YouTube, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, gente!